Primeira vez? Porque a Marcela eu não vou apresentar, tá, Marcela? Você já veio, então não vale. Alguém mais pela primeira vez hoje? Tem um casal, eu acho que vocês já vieram, não já? Segunda vez, eu lembro por causa das meninas. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém hoje que está vindo pela primeira vez? Não? Tem esse senhor, mas ele também já veio, não já? É o pai da Cal, não é isso? Ah, gente, aqui, Cal, cadê seu... Vem cá, fica perto do seu pai. Ela foi dar aula? Ah, então eu chamo ela para sentar perto do pai dela, né? Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Amém, queridos? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 21. Quero falar nessa noite sobre vivendo do céu para a terra. Isso é fé, irmãos. Viver do céu para a terra é fé. Porque é muito fácil a gente viver da terra para o céu, mas a gente precisa viver do céu para a terra. Nossa perspectiva tem que mudar. Porque as coisas que nos são reveladas a partir da realidade do céu é que devem ser vividas aqui na terra. E para isso nós precisamos de olhos espirituais abertos, para a gente começar a andar nas promessas, possuindo cada uma das promessas que Deus tem liberado sobre nós. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 21, do 18 ao 22. Quem está ali em cima? Eu não estou enxergando. Vanessa, que de manhã foi a Jaque. Deus abençoe, Vanessa. 21, do 18 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que lhe disse Jesus: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente o farão que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se, jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos apresentar o solo do nosso coração. Nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque somos privilegiados de estarmos aqui ouvindo a Tua voz. Mas queremos agora abrir o nosso coração para receber a Tua palavra. Oramos para que o inimigo não roube essa preciosa semente que o Senhor tem para liberar. Rogamos que ouçamos a palavra e a recebamos com mansidão. Rogamos, Senhor, que o nosso entendimento seja aberto, olhos espirituais abertos, ouvidos entendidos e sensíveis para ouvir e discernir a Tua voz. Oramos para que haja uma fé sobrenatural sendo liberada sobre a Tua igreja nessa noite, para crescimento de cada um de nós e para a expansão do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu amo esse texto. Eu me lembro de uma pregação que o nosso saudoso irmão Bida fez aqui na igreja há muitos anos atrás. E eu nunca esqueci essa pregação. Ele pregou nesse texto. E eu posso lembrar os tópicos assim que ele pregou. Mas quando eu estava orando, o Senhor falava comigo sobre essa realidade da fé. E eu me perguntava: Deus, por que é tão difícil a igreja viver dentro dessa realidade? Porque, na verdade, nós temos tantas promessas. Nós lemos a Bíblia e temos tantas coisas que Jesus falou, que viveríamos, que faríamos, que teríamos. E muitas vezes não é isso que a gente vive. E eu me lembrei de um texto que está lá em Efésios, no capítulo 1, o verso 3. Vanessa, se você puder colocar. A palavra do Senhor diz que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja,
a bênção espiritual já é uma realidade sobre nós. O texto não diz que Ele vai nos assentar com Cristo. Diz que Ele nos tomou e nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. O lugar de onde emana a bênção para nós é a região celestial. E é lá que eu e você estamos assentados com Cristo. E aí vem a grande pergunta. Se nós estamos lá, irmãos, se a realidade espiritual é tão real quanto essa que nós vivemos aqui, se naquele lugar onde as bênçãos são acessíveis, nós já estamos lá, por que que nós não tomamos posse dessa bênção? Porque na verdade a gente às vezes fica preso a um outro tipo de fé. Eu quero falar nessa noite sobre vivendo do céu para a terra, uma realidade de uma fé sobrenatural. Eu não quero falar nessa noite sobre uma fé intelectual, uma fé que vem pelo que você lê. Eu não quero falar nessa noite sobre uma fé natural. Romanos capítulo 1, de 18 a 21, vai dizer que os ímpios têm essa fé natural, eles creem em Deus. Eu não quero falar sobre a fé que os demônios têm, uma fé natural. Tiago, capítulo 2, verso 19, vai dizer que os demônios creem e estremecem. E tem muito crente que crê e não estremece. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre a fé salvífica, salvadora. Aquela que, ao aceitar Jesus, a gente entende o sacrifício na cruz. E com isso a gente recebe salvação. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a fé sobrenatural. A fé que nos ativa a viver os milagres, a tomar posse das promessas, a crer no que não existe e a trazer pela fé à existência as coisas que não são como se já fossem. A fé convicta que traz certeza de que algo novo e diferente vai acontecer. Porque nessa noite eu quero que o Senhor ative a nossa fé, para a gente caminhar em lugares onde nós deveríamos estar caminhando há mais tempo, os lugares celestiais. Efésios 2, 6, Vanessa, põe para mim, por favor, mas é prima. Então se eu chamar de Jaque, não fica com raiva, porque hoje de manhã foi o tempo todo, Jaque. Irmãos, a palavra do Senhor diz, em Efésios 2, 6, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Sabe, nós precisamos enxergar esse lugar espiritual. Nós precisamos viver uma realidade de olhar para cima e não viver olhando para baixo. Sabe, eu fico pensando que a igreja na terra não está vivendo milagres, porque ela está olhando para a terra. Se ela olhasse para o lugar onde ela está assentada com Cristo, porque onde o Senhor está, irmãos, onde há a presença do Senhor no céu não há doença. Por que que a gente vive doente? No céu não há amargura, mas a gente vive amargurado. No céu não há intriga, divisão, mas a gente vive fazendo isso, porque a nossa realidade é terrena, é humana. Mas quando a gente começar a andar com fé nos lugares aonde Jesus já nos colocou, que são os lugares celestiais, a gente vai começar a experimentar a mesma realidade que esses lugares têm. Nesse lugar tem adoração e a gente vai começar a adorar como nunca. Nesse lugar tem salvação e a gente vai começar a ver pessoas sendo salvas. Nesse lugar tem cura e a gente vai começar a ver cura. Nesse lugar tem louvor, gratidão e a gente vai começar a ser grato. Querido, eu quero te desafiar nessa noite a fazer o que Jesus fez com os seus discípulos. Porque a Bíblia nos diz nesse texto que Jesus um certo dia percebeu que os discípulos também não viviam uma fé muito ativa. E aí Jesus chama os discípulos e que resolve dar para eles uma explicação sobre a fé. Volte para Mateus capítulo 21. É interessante porque ele ia falar sobre fé. E ele poderia começar dizendo: ei, eu ando com vocês há 3 anos, eu faço um tanto de milagres. Mas não, o texto começa dizendo
que Jesus teve fome. Porque a gente pensa que milagres acontecem com quem é poderoso, com quem anda flutuando. Mas eu gosto desse texto, porque começa dizendo que Jesus teve fome. Ele fez algo extraordinário com a figueira, mas ele era assim como eu e você, humano. Ele tinha fome. E diz o texto que ele teve fome. Isso nos revela a humanidade de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, o que eu vou fazer vai ser incrível, mas eu vou fazer não pela minha força, mas por aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Ele me ungiu. Foi o Pai, o Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré com poder, diz Atos dos Apóstolos. E era assim que ele saía por todas as partes, pregando o Evangelho, curando os enfermos, operando milagres, curando de demônios, porque ele era ungido. Mas ele também era homem. Sabe, querido, essa palavra não vem para super pessoas, para pessoas que oram 30 horas por dia. Quase se lembram da propaganda do Unibanco? 30 horas, né? Como se existisse isso. Não, ela vem para pessoas como eu e você. Uma fé que pode nascer num coração simples. E a Bíblia diz que Jesus teve fome cedo de manhã. E o verso 19 diz: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada. Sabe, querido, a partir da aparência da figueira, Jesus teve uma expectativa. Diga comigo, expectativa. Diga mais forte, expectativa. É interessante porque Jesus, ele viu uma árvore cheia de folhas. Irmãos, Jesus olhou para aquela árvore e disse: uau, que árvore esplendorosa, que árvore linda. Com certeza eu vou achar um fruto nessa figueira. Às vezes a gente acha que a aparência vai enganar o mestre. Ele foi atraído pelo que viu, mas ele não gostou do que viu. Porque quando ele afastou as folhas, quando ele separou cada galho, quando ele colocou a cabeça, eu imagino Jesus chegando na figueira e dizendo assim: cadê o fruto? Eu imagino Jesus procurando atrás de toda aquela aparência, daquela beleza, e dizendo: não tem nada para me saciar aqui. E a Bíblia diz que normalmente, aliás, eu estudei isso, normalmente, naquela época, que era uma época de Páscoa judaica, era o mês de março, embora a principal colheita de figos só fosse acontecer no mês de junho a agosto, naquela época de março, teria que existir naquela figueira uns figos menores, um pouco verdosos, mas que eram muito agradáveis ao paladar. Eles eram chamados de figos temporãos. Eram figos esperados. Eles eram fora do tempo, mas eles eram esperados por Jesus. Sabe, querido, Jesus espera que a gente frutifique a tempo e fora de tempo. E ele foi ali procurar o figo temporão, que não estava na época da colheita. E ele procurou o figo, e quando ele olhou por trás das folhas, ele não viu nada. Eram figos que ele queria. E aí Jesus, ele olha para a figueira e ele diz, verso de número 19, no finalzinho: então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Irmãos, quando eu leio esse verso, eu fico meio apavorada. Porque o fato de Jesus ter ordenado à figueira que ela secasse imediatamente, embora no livro de Marcos você vai encontrar a mesma narrativa, e você vai encontrar o autor de Marcos dizendo que os discípulos viram que a figueira secou no dia seguinte. Aqui o autor Mateus vai dizer que secou imediatamente. Independente de ter sido imediatamente ou no dia seguinte, o fato é que de um dia para o outro, ou na mesma hora, uma figueira que estava verdosa, tinha vida, estava cheia de folhas, ela secou. Jesus estava mostrando para os discípulos: olha, eu creio que eu posso ordenar vida, eu posso ordenar maldição também. Eu sou o Senhor do tempo.
E se não tem fruto, vai secar, porque não serve para nada. Irmãos, e o verso 21 vai dizer, olha comigo. Aliás, verso 20, que quando os discípulos viram aquele ato extraordinário, eles ficaram assustados e disseram: como que a figueira secou tão depressa? E Jesus no verso 21 vai dizer: em verdade, eu vos digo, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo a esse monte, se vocês disserem: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Jesus estava juntando duas coisas: fé e uma condição. Irmãos, a fé, ela é condicional. Porque você pode dizer que tem fé, e aí essa fé pode ser intelectual. Você pode dizer que tem fé, e essa fé pode ser uma fé natural. Mas para operar um milagre, não basta só dizer que crê. Tem que não duvidar. E ele disse: se você tiver fé e não duvidar, eu costumo dizer que a dúvida é a mãe da incredulidade. Porque quando a gente começa a duvidar, a incredulidade chega. E aí a fé não se opera. A Bíblia fala que Jesus chegou numa cidade de Cafarnaum, e lá as pessoas sabiam quem era Jesus. E começaram a falar: olha, esse daí não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos não estão entre nós? Naquele momento eles já não criam, não tinham expectativa nenhuma que Jesus pudesse fazer algo. Naquele momento eles começaram a duvidar, a não ter expectativa. E aí, por não ter expectativa, a Bíblia diz que naquele lugar Jesus não pôde fazer muitos milagres. A minha pergunta é: faltou poder em Jesus? Não. Poder ele tem. Às vezes o que nos falta é fé. E o texto diz: se você crer e não duvidar, você vai remover qualquer monte. Irmãos, eu gosto quando ele fala de monte. Porque a figueira era algo que você pode transportar. A figueira é algo pequeno naquele contexto, mas um monte é algo fixo, irremovível, é algo grande, é algo que atrapalha a visão, é algo que parece intransponível. E Jesus, ele compara a nossa fé, ele coloca a nossa fé numa posição de: você que crer, tudo é possível. Pode ser uma figueira, mas pode ser uma montanha. Pode ser algo que você cava e remove, mas pode ser algo intransponível. Se você crer, isso será feito. Porque o verso de número 22 vai dizer: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Irmãos, a única restrição que Jesus coloca a recebermos algo da parte de Deus não é a condição que nós temos, não é quem nós somos, não é o tamanho do problema, não é se é monte ou se é figueira, é se creres. É se nós crermos, irmãos. E a gente começa a se perguntar: então as coisas não estão acontecendo porque nós não cremos. Porque eu entendo que ou Deus está mentindo, ou a gente não está fazendo. E certamente Deus não está mentindo. Porque seja todo homem mentiroso, Deus nunca. Se as coisas não estão saindo do lugar que atrapalha a nossa visão, é um monte. Se as coisas estão difíceis demais para nós, porque nós não conseguimos romper, é um monte. É porque está nos faltando fé. Porque se nós crermos tudo, ele não disse algumas coisas, ele disse tudo o que pedirem em oração, crendo, nós receberemos. E aí vem a nossa pergunta: será que eu tenho fé? Será que eu consigo chegar nesse nível? A palavra do Senhor diz, abra comigo a sua Bíblia, lá em Romanos 12, verso 3, que todos nós temos uma porção, uma medida de fé. Dê glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer que não ficou ninguém sem fé. Glória a Deus. Imagina se Deus ia ser injusto de dar uma palavra dessa para nós e o outro dizer assim: mas eu não recebi fé. Então não tem como isso acontecer na minha vida. Olha o que a palavra do Senhor diz.
Porque pela graça que me foi dada, Romanos 12, 3. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo o quê? A medida de fé que Deus repartiu para cada um. Você pode dar glória a Deus? Às vezes você ficou em casa pensando assim, eu não tenho fé. Como que eu vou conseguir fazer alguma coisa grande? Eu não tenho fé, como que a minha família vai mudar? Eu não tenho fé, como que esse projeto vai se realizar? Eu não tenho fé, eu vim aqui para dizer para você que Deus repartiu uma medida de fé. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus não é injusto. Ele não ia cobrar algo de nós que Ele não primeiro nos tivesse dado. Ele colocou em nós uma medida de fé. E aí eu posso me perguntar, mas será que a minha fé, a minha medida é do tamanho da medida do Gilson? Talvez a do Gilson seja desse tamanho, a minha seja desse tamanho, mas não importa. Eu tenho fé. E Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, você vai fazer coisas grandiosas. A palavra do Senhor diz que a fé é algo que precisa crescer. Por que Jesus comparou a nossa fé ao grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, ele é muito pequenininho. Mas a nossa fé não precisa ficar pequenininha para o resto da vida. Jesus disse que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas que quando ele é lançado na terra, ele se torna a maior de todas as hortaliças. Sabe o que Jesus está dizendo? A nossa fé pode até começar pequena, mas ela precisa se expandir e crescer. Quem está no reino não pode continuar com a mesma fé que tinha no primeiro dia que aceitou Jesus. A fé tem que começar a crescer, crescer, crescer. E como é que eu faço então para a minha fé crescer? Como é que eu faço para a minha fé desenvolver? A palavra do Senhor vai nos responder. Como eu posso ativar a fé? A primeira forma, por meio da palavra. Romanos 10, 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Ah, querido, sabe uma coisa que me choca? É que se a fé da gente não está crescendo, é porque a gente está sem palavra. Porque eu torno a dizer, ou Deus mentiu, ou a gente não está praticando. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, pelo ouvir a pregação. Irmãos, eu vi o testemunho de um homem, que ele teve uma enfermidade, ele teve herpes zoster, em todo o corpo, da cabeça aos pés. Mas o caso dele foi tão grave, ele era muçulmano. Foi tão grave, que ele tinha feridas que sangravam, estavam em carne viva. Eu vi a foto. E o médico falou para ele: olha, o seu caso é tão grave que em poucos dias você vai morrer. E ele estava no hospital e ele teve uma visitação. O Senhor Jesus apareceu para ele. E ele reconheceu Jesus como o Senhor da vida dele. Irmãos, e com poucos dias o corpo dele foi sendo limpo. E ele reconheceu o Senhor Jesus. E aí quando ele chegou em casa, a esposa dele começou a glorificar também a Deus, aceitou Jesus. Mas com poucos dias a esposa dele caiu doente na cama, com uma enfermidade incurável. E o médico disse: ela vai ficar vegetando para o resto da vida dela. E ele disse assim: eu peguei um CD com a palavra de Deus e disse assim: se essa mulher nunca mais vai levantar dessa cama, ela vai ouvir a palavra de Deus todos os dias. Eu vou colocar a palavra para ela se encher de fé. Irmãos, e disse que ela só mexia o olho e aquele CD tocava com a pregação da palavra. E ele não deixava ninguém entrar no quarto para ficar dizendo assim: ô, tadinha, ai meu Deus, vai ficar doente para o resto da vida. Não. Ele disse que da hora que ela acordava, a hora que ela dormia, ele retomava a pregação do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e ele ia repetindo. Ele disse: a palavra é a verdade, e a fé vem pelo ouvir da palavra, e a minha mulher vai se encher de fé, e assim como eu fui curada, ela vai ser curada. Irmãos, e a mulher se levantou andando.
E ela conta, quando ela voltou a falar, que o que enchia o coração dela era a palavra que fazia a fé dela crescer. E embora houvesse um decreto da medicina dizendo que ela ia ficar vegetando, ela creu não na palavra do médico, mas na palavra do médico dos médicos, nosso Deus. Irmão, se as coisas não estão acontecendo na nossa vida, se a nossa fé não está crescendo, é porque está faltando palavra. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Irmão, olha, a gente não pode perder tempo. Lá em casa eu estou lavando louça, eu ponho a Bíblia para ouvir, ponho pregação para ouvir. Ah, Dani sabe, a gente vai tomar banho, põe lá o som no celular. Tinha que inventar um celular à prova d'água, né? Porque às vezes cai, fica molhado, mas enfim. Irmãos, a gente tem que ser da palavra. Está no carro, põe lá no carro a palavra para ouvir. Vai orar lendo a palavra. Está dirigindo, põe a palavra. Encha-se da palavra, encha-se do poder do Espírito, encha-se das verdades do Evangelho. E aí você vai começar a ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida como uma realidade tão natural que você vai entender o que é estar sentado nos lugares celestiais em Cristo. Você vai simplesmente entrar naquele lugar e dizer: opa, isso é para mim. Opa, isso é para mim. Opa, isso é para mim. Eu não vou duvidar, eu vou crer, porque a palavra me diz que tudo que eu pedi em oração, crendo, eu vou receber. Seja todo homem mentiroso, Deus nunca. E tem uma outra maneira de você ativar a sua fé, é pelo processo de renovação da sua mente. Romanos 12:2 vai dizer assim: transformai-vos pela renovação da sua mente. Irmãos, ficar com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento, com as mesmas ações, não vão aumentar a nossa fé. A gente precisa renovar o nosso entendimento. Isso só acontece também por meio da palavra. Por isso que nessa igreja, a gente vai viver todos os nossos dias dizendo: ame a palavra, apegue-se à palavra, viva a palavra. Ah, mas esse livro é um livro retrógrado. Ah, mas esse livro é um livro que precisava de uma atualização. Ah, esse livro é um livro... Não, esse livro é a palavra de Deus. E por meio dela nós somos transformados. Por meio dela nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por meio dessa palavra nós somos sustentados, fortalecidos e encorajados. Por meio da palavra nós vencemos as nossas batalhas exteriores e interiores por meio da palavra. Porque a palavra é o verbo de Deus, é o próprio Jesus encarnado falando conosco. A palavra. Mas a fé, querido, é uma convicção pessoal. Eu podia falar aqui 3 dias seguidos sobre fé. Mas sabe, Covid, que passa? Fé não passa. Meu pai costuma dizer que a gente não pega saúde, só pega doença. Com a fé é assim também, né? Na Dicas ele fala isso. É assim, irmãos. A fé é pessoal, é individual. E isso é uma responsabilidade, porque a palavra do Senhor em Hebreus, eu quero que você abra comigo. Hebreus 11:1. Vai dizer, ora, a fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam. A fé, vamos ler juntos? Colocou, Vanessa? Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tem 2 palavras aí na definição de fé que me mostram que a fé é algo pessoal. A primeira é certeza. Eu posso ter certeza e você não. Você pode ter certeza e o seu irmão do lado não. Então não adianta você se agarrar na fé do outro. Eu e você precisamos desenvolver a nossa fé. E diz que além de certeza das coisas que se esperam, diz que é uma convicção daquilo que não se vê. Convicção, irmãos, é algo que Deus coloca
dentro de nós. Convicção é algo que você tem acerca de algo que não vai, você pode ouvir 10 pessoas falando na sua cabeça. Aquilo não vai mudar, é convicção. E se a gente não tem convicção, é porque a gente não tem também certeza. E se a gente não tem certeza, é porque a gente está com a nossa fé vacilante. Porque a gente precisa estar certo, convicto de que aquilo que nós cremos é a verdade. Hebreus 11:6 vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não adianta você pedir para o outro orar, não adianta você pedir para o outro fazer, se você não faz, se você não crê. Nós precisamos caminhar pautados em convicção de fé. Eu me lembro quando a gente veio morar aqui. Irmãos, alguém pode ligar o climatizador que eu estou suando aqui, viu? A gente veio morar em Minas Gerais e eu chorava tanto. A gente compartilhava isso com a Marina. E eu dizia para ela, Marina, os 5 primeiros anos a gente chorava. Eu chorava. E aí o pastor João falava assim comigo, amor, se você quiser voltar, a gente volta. Eu vou trabalhar em outra igreja, fazer outra coisa. E eu falava assim com ele, não, amor, a gente não volta. Porque eu tenho convicção, Deus nos deu uma palavra, a gente vai ficar. Aí ele dizia assim, mas você só chora, eu saio, você está chorando, eu volto, você está chorando. Eu falei, amor, mas eu tenho convicção de que é para estar aqui. Passaram-se 22 anos quase, e a convicção não foi embora. Quero dizer que ter convicção não significa que você não vai chorar, que você não vai sofrer, que vai ser fácil. Mas significa que a convicção vai te manter no lugar onde Deus quer que você esteja. A convicção vai fazer você não errar. A convicção vai manter os seus olhos e o seu foco no alvo. Ainda que seja difícil, a convicção vai te manter sustentado. Sabe, querido, nós precisamos de convicção. A fé é uma convicção pessoal. E eu estou terminando. Mas é algo que precisa ser mantido. Diga comigo, mantido. Eu preciso manter a minha fé. Não, misericórdia, irmão. Se você não está com fé nem para falar isso, quanto mais para receber uma porção de fé nessa noite. Vamos dizer juntos, eu preciso manter a minha fé. Diga mais forte, eu preciso manter a minha fé. Sabe por que você não falou com muita força? Porque nem você tem convicção disso. Não é, Cláudia? A gente tem que ter convicção, irmãos, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Como é que a gente vai manter a fé? Tendo uma boa consciência. Irmão, sabe quando é que a boa consciência chega? Quando a gente deita no travesseiro e não tem nada que nos condene. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e sabe que está andando na vontade de Deus. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e sabe que não fez nada de errado. Que não está desagradando o coração do Pai. Irmãos, tem muita gente que está perdendo a fé porque está começando a relativizar as coisas. Tem muita gente que está perdendo a fé porque agora tudo é muito radicalismo. Esse discurso é de gente que está fraco na fé. Olha, você pode trazer essa pessoa aqui para a gente conversar. Uma pessoa que não ora mais, que não lê mais a Bíblia, que vem na igreja um dia sim, 3 meses não. Essa pessoa está naufragando na fé porque deixou a boa consciência. Começa a achar tudo normal. Começa a achar tudo... também vocês estão em que século? Vocês estão no século 18, né? Porque vocês ainda acham que esse livro tem que reger a vida do ser humano. Não, vocês ainda acham que tem problema com certas práticas. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. E aí a boa consciência, vai sendo deixada de lado. E quando menos se espera, o barquinho da fé começa
a afundar. A gente começa a fazer concessões. Hoje o Daniel dizia na aula dele sobre dieta, que uma dieta boa não pode ter concessões. É isso, Atos? Você não pode comer um doce de manhã, porque senão você vai fazer outras concessões ao longo do dia. Vai comer doce à tarde, doce à noite. Quem dera, né, irmãos, eu conseguisse fazer isso. Bom, mas também hoje chega lá em casa com tanto de caixa. Irmãos, tinha bolo da Bia, tinha bolo de quem mais? Fina cobertura, tinha docinho, tinha brigadeiro, tinha salgadinho. E aí eu falei com a Mayra assim, ou eles acham que a gente tá magro, é uma ilusão de ótica, não é? Ou querem ver a gente roliço mesmo. Porque não tem condição, irmão. Era tanto doce que eu falei, vai ser para a semana esse doce. Glória a Deus, mas a gente amou. Amou porque a gente gosta, né, irmãos? Mas fechando esse parênteses, ele dizia assim, a gente não pode fazer concessões. E aí eu fiquei pensando hoje, por que a gente faz concessão na fé? Na fé pode. Na fé pode. Pode não ler mais a Bíblia. Na fé pode não vir mais no culto. Na fé pode a gente fazer o que os outros fazem. Porque todo mundo está fazendo, então vamos fazer. Politicamente correto. E aí a gente vai naufragando na fé. Naufragando. E a fé precisa, querido, ser mantida. Creia como proteção para a sua vida. Não creia por religiosidade. Creia como proteção. Sabe, um dia me disseram uma coisa que eu nunca esqueci. Que um homem chegou para uma outra pessoa e disse assim, olha, você vive falando de Deus, do inferno, do céu. E se eu chegar lá e nada disso tiver, e você se enganou? E ele falou, olha, se eu guardei a minha vida com uma boa consciência, se eu criei, e quando eu morrer eu chegar lá, nada disso for verdade, a única coisa que eu vou ter perdido é nada. Porque eu vou ter sido fiel, eu vou ter honrado o meu relacionamento conjugal, eu vou ter sido um pai excelente, uma mãe boa, eu vou ter pago bem os meus tributos, eu vou ter sido um cidadão com ética, eu vou ter amado, perdoado. Agora, se você chegar lá e o que eu creio for verdade, para você o bicho pega. Porque lá não vai dar tempo. Eu quero dizer para você, querido, que está aqui nessa noite, para você que está em casa. A gente fala do Evangelho há anos. E eu creio de todo o meu coração que isso é a verdade. Ainda que as vozes lá fora digam que isso aqui está ultrapassado. Mas eu quero dizer para você, não faça concessões quanto à sua fé. Porque manter-se debaixo do escudo da fé é que vai fazer você chegar no final da sua vida como o apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E ele pode ter dito assim, ele poderia ter dito, e eu alcancei muitas igrejas. E eu fui conhecido de muitas regiões. Nossa, eu preguei mais do que todos os apóstolos que andaram com Jesus. Eu fundei mais igrejas do que Pedro. Eu escrevi mais cartas do que os apóstolos. Não. Ele disse, olha, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. E eu guardei a fé. Irmãos, não importa como as coisas começam, já dizia o Márcio Valadão. Importa como elas terminam. Talvez você tenha começado a sua carreira com Jesus, com o coração assim pulsando de fé. Experiências extraordinárias com Ele. Mas nesses últimos tempos a sua fé está bem pequenininha. Eu quero dizer que ainda dá tempo do Espírito de Deus soprar sobre esse braseiro e reacender a chama do seu coração e tornar a sua fé uma fé viva, uma fé ativa, uma fé poderosa, uma fé viva para operar milagres, para crer e para continuar crendo até os últimos dias da sua vida. Nós precisamos guardar a nossa fé. Creia, querido, creia, exercite a sua fé. Sabe, a palavra do Senhor diz que a nossa fé precisa ser exercitada como um músculo precisa ser exercitado. E eu nem vou entrar nesse negócio de músculo. Ai, Jesus, não é? Que eu só ouço isso todo dia. Creia, querido. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 4:18, que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações,
segundo o que lhe fora dito. Mas ele vai dizer que ele era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Irmãos, ele olhava para o corpo amortecido dele e ele lembrava da promessa: um dia Deus vai me dar um filho. Mas era difícil crer, olhando para a situação dele. Irmãos, um homem de 75 anos, que foi quando ele recebeu a promessa, é um homem que não tem mais uma vida sexual ativa. Mas Deus disse para aquele homem que ele iria gerar um filho, e o filho dele ia ser pai de multidões. E o autor aos Hebreus vai dizer que Abraão era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele não olhava para a circunstância dele, ele olhava para Deus. Eu quero dizer para você, querido, que exercitar a fé é crer contra a esperança. Talvez a sua realidade hoje seja uma realidade limitada. Deus, olha, o meu orçamento está desse tamaninho. Ninguém aparece para mim fazer um pedido de orçamento. Mas eu quero dizer que você não vai olhar para aquilo que está acontecendo. Você vai crer contra a esperança. E você vai encher o seu coração de fé. E vai se fortalecer na fé. E ao invés de reclamar, você vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí você vai se fortalecendo. Sabe, querida, a palavra do Senhor diz que nós precisamos crer até o fim. Hebreus 3,14 vai dizer: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, se guardarmos firmes a confiança, aí sim, nós vamos nos tornar participantes de Cristo. Irmãos, eu hoje vim falar sobre fé, porque se tem algo que a igreja tem perdido nesses dias, é a fé. A gente se tornou uma igreja, eu não falo de chácaras, eu falo da igreja. A igreja no mundo. Uma igreja que tem um manual de promessas. Uma igreja que tem palavras inefáveis. Irmãos, a Bíblia diz que a gente pode curar enfermo. Você crê nisso? Mas a gente não está curando. A Bíblia diz que a gente pode libertar o cativo. Mas o cativo está continuando preso. A Bíblia diz que demônios podem ser retirados de pessoas pela ação minha e sua, mas por que tem pessoas ainda opressas? Um dia Jesus olhou para os seus discípulos e a palavra do Senhor diz que ele ficou indignado e ele fez uma seguinte pergunta: quando o Filho do Homem voltar à terra, ele encontrará fé na terra? Quando eu leio esse texto, eu fico pensando: Deus, espera aí, o que vai acontecer nos finais dos tempos? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Muitos vão perder a fé. Porque quando os dias são difíceis e começam a nos espremer, a nossa fé não diminui, ela cresce. Mas quando a coisa está boa, e a gente começa a fazer muita concessão, quando a gente começa a andar por caminhos que a gente antes não andava, quando a gente começa a viver como antes a gente não vivia, a fé começa a ser questionada. E nesses dias nós conversávamos sobre isso hoje. A gente tem visto uma cultura totalmente transviada da palavra. Irmãos, hoje o hedonismo, ele reina. Não, eu tenho que dar prazer para mim, isso não me faz feliz. Então eu tenho que procurar o que me dá prazer, o que me faz feliz. Mas a Bíblia diz que não é para fazer, mas eu vou pelo que eu quero. E o que eu quero é ser feliz. E a fé fica relegada a segundo plano. Ah, mas eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Não, mas eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria. E a fé fica relegada a segundo plano. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja. Não, eu fui já 3 domingos atrás. E a fé vai ficando relegada a segundo plano. Ah, mas eu não quero mais estar com aquelas pessoas. Elas são muito bitoladas. Falam as mesmas coisas, pensam do mesmo jeito. E a fé vai ficando relegada a segundo plano. E a gente vai começando a ver o que é normal para o mundo.
Irmãos, nesses dias para trás morreu um comediante, que todo mundo aqui assistiu os filmes dele. E a gente sentiu a perda daquele moço, porque tão jovem. Mas eu fiquei muito admirada dos comentários dos crentes. Muitos diziam assim: nossa, tadinho do marido dele. Irmãos, eu orei por aquelas crianças, para que Deus dê a elas um futuro abençoado. Mas não vamos misturar as coisas. A gente começa a achar tudo normal, porque Deus ama todo mundo. Ama mesmo. Mas a palavra continua sendo a palavra. Deus ama e Deus poderia ter curado. Como poderia ter curado o nosso parente que morreu. E morreu. Deus não permitiu que ele morresse porque ele tinha pecado. Porque nós todos pecamos. Mas a gente não pode começar a achar bonito e achar certo o que a Bíblia acha errado. E a gente tem que se posicionar, querido. A gente precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz. E para terminar, peça a Deus que Deus aumente a sua fé. Lá em Lucas 17, 5 e 6, eu tenho uma frase que me chama muita atenção e diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, não foi a mulher do fluxo de sangue que pediu para Jesus aumentar a fé dela. Não foi o centurião, não foi Jairo, o chefe da sinagoga. Foram aqueles 12 que andaram com Jesus, que viram Jesus fazer milagres, que experimentaram do poder e da glória, mas que no momento em que Jesus disse para eles que eles precisavam perdoar 70 vezes 7, eles disseram: uau, se é para viver assim, então, Senhor, por favor, aumenta-nos a fé. Você entende que vai existir momentos na nossa caminhada com o Senhor, que ainda que andando com Ele, nós vamos precisar pedir: Senhor, olha, a minha fé está pequena, então aumenta a minha fé, Senhor. Isso não é pecado, irmãos. Isso é reconhecimento de limitação. Tem horas que a gente precisa pedir ao Senhor: aumenta, Senhor, aumenta, Senhor, aumenta, Senhor. Irmãos, eu quero te encorajar nessa noite. Se a realidade da sua casa está muito difícil, se a realidade da sua vida está muito difícil e você se sente impotente, eu quero fazer com você essa oração nessa noite. Senhor, aumenta a minha fé. Porque, irmãos, aquela fé que nós recebemos quando aceitamos a Jesus, ela precisa estar maior hoje do que esteve naquele dia. Fique de pé no seu lugar. Porque a única coisa que pode impedir o sobrenatural de Deus ser ativado na nossa vida não é o diabo, não são as circunstâncias, é a nossa própria incredulidade. Poder o Senhor tem, e Ele já liberou do alto dos céus as bênçãos espirituais sobre nós, nas regiões celestiais em Cristo. A única coisa que nos falta é a gente andar mais naquele lugar. É a gente olhar para o alto. É a gente pensar nas coisas que são do alto. É a gente trazer a realidade do céu para a terra. É a gente viver como quem está assentado ao lado de Cristo, para que a gente possa ver o milagre acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos parentes, naquelas situações impossíveis. Irmãos, eu me lembro, eu contava para a Jaque, né, Jaque? Não sei se a Jaque está aqui. Quando a gente tem Covid, a gente tem uma série de coisas que acontecem. E quando fez exatamente 3 meses que eu tive Covid, 2 meses e meio, meu cabelo começou a cair, né? Eu até falei com a Lu, né, Lucinete? E com a Lu também. Eu falei: calma, Lucinete, você não vai ficar careca, calma. Irmãos, e o cabelo começou a cair, irmãos, mas não era cair assim. Era de pegar e cair assim. E encher lixeiro. E meu esposo, teve um dia que ele falou assim: amor, vem cá, eu vou te ungir. Mas chegou um ponto que caía tanto, que ele falou, com aquele jeito amoroso dele, ele falou assim: ô, amor, se você ficar carequinha, a gente junta dinheiro e faz um implante.
Eu olhei para ele e falei, né, não é você? Ele, não, mas sou eu também. Ah, Jesus. E aí a gente ficava triste, o Dani passava e dizia, mamãe, não chora não, fica triste não. E a Debinha orava, e aquele desespero. Eu fui numa médica, fui na segunda médica. Irmãos, e aquela choradeira e tal. Mas aí, há umas 3 semanas atrás, eu lembro que eu acordei. E eu falei assim, eu não vou mais reclamar, nem chorar. E eu lembro que eu fui para frente do espelho. Eu olhei bem para mim. E eu sozinha ali chorando, eu falei com Deus assim, Jesus, o Senhor sabe que o cabelo é importante para a mulher. Mas sabe de uma coisa, se o Senhor quiser que eu te sirva carequinha, eu vou fazer isso com toda a alegria do meu coração. Porque o Senhor já me tirou do vale da sombra da morte, o que é um cabelo. Irmãos, eu não sei se foi a oração que foi bem sincera. Sei que no outro dia, o cabelo parou de cair. E aí o meu esposo falou assim, amor, não tem mais cabelo pela casa, nem na cama, nem no banheiro, né? E eu falei, parou, amor, parou de cair. E eu tô esperando os resultados de sangue, porque a dermatologista pediu, a segunda dermatologista, né? Para ela receitar os medicamentos. Mas a gente só precisa ter uma coisa, irmãos, no coração: fé, dependência de Deus e certeza que Ele é o mesmo Deus. Ah, mas o que é um cabelo para um câncer? E o que é um câncer para Deus? Ah, mas o que é um cabelo para uma diabetes? E o que é a diabetes para Deus? Ah, mas o que é um cabelo para uma infertilidade? Salmo 68 diz que Ele é aquele que faz da mulher alegre mãe de filhos. E por que a gente não está vivendo isso? Porque simplesmente a gente não crê. Se você entendeu essa palavra e quer ter mais fé, eu quero orar com você nessa hora. Se você quer ser mais crente, se você quer ter sua fé triplicada, se você quer começar a experimentar o sobrenatural, você quer começar a experimentar os milagres pipocando, acontecendo na sua história, milagres de cura, de restauração, de respostas. Ah, Jesus, eu sei que o Senhor é o mesmo. Se você quer começar a viver a atmosfera das regiões celestiais em Cristo, se você quer começar a olhar para as enfermidades e dar a mesma ordem que Jesus deu, seca-te agora. Se você quer começar a viver a porta se abrindo, a resposta chegando, eu quero te encorajar nessa hora a dizer o que aqueles apóstolos disseram para o mestre: Senhor, aumenta a minha fé. Essa palavra não é para quem está tímido, nem para quem está com medo, é para quem quer viver o sobrenatural. E se você quer, querido, eu quero pedir para você começar a orar nessa hora. Porque eu não posso fazer isso por você. Mas eu tenho e sirvo a um Deus que está aqui nesse lugar, nessa hora, com braços estendidos para fazer a sua fé maior do que nunca, maior do que sempre, maior do que qualquer outro momento da sua vida. Ele vai enviar auxílio, Ele vai enviar recurso, Ele vai aumentar a sua fé.